Oi, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por cada inscrito, por terem se interessado pelo nosso conteúdo. Então, vamos iniciar. Hoje a nossa aula vai ser sobre atendimento inicial às emergências pediátricas. Esse é um curso introdutório, tá? De conhecimentos básicos, conceitos básicos, para que inicialmente vocês venham reconhecer uma situação de risco no convívio com uma criança, com um adolescente, e saibam a maneira correta de prestar um atendimento e de desenvolver um protocolo. Tá bom, gente? Então, é isso. Como eu falei com vocês durante a live, esse é um material introdutório apenas, tá bom? Para que vocês sintam o gostinho, para que vocês despertem o interesse pelo curso mais aprofundado, mais avançado. Nós temos um curso em nossa plataforma chamado de curso de extensão e capacitação ao atendimento às emergências pediátricas. Então, é um curso de 180 horas, de mais ou menos 2 meses, com material PDF, as aulas gravadas, que vocês vão ter acesso direto à plataforma, vão poder estudar pelo celular, pelo computador, no momento que for mais cômodo a vocês, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos e vamos lá. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Letícia Chagas, eu sou enfermeira neopediatra, sou mestra em meio ambiente, com enfoque em infecções fúngicas moduladas por fatores ambientais. Sou também doutoranda em microbiologia médica na Universidade Federal do Ceará, sou servidora pública do Instituto Federal do Maranhão, e eu tenho uma vasta experiência na formação de cuidadores desde o ano de 2017. Eu tenho meu curso que treina, capacita cuidadores, babás, técnicos de enfermagem e enfermeiros que desejam e têm gosto e aptidão para trabalhar com crianças. Eu deixo aqui para vocês o meu contato, o meu e-mail, o meu Instagram. Qualquer dúvida relacionada a esse conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento, enviar um e-mail, me chamar no direct, que eu vou sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Pessoal, vamos iniciar. O que é uma emergência pediátrica? Você sabe diferenciar uma emergência de uma urgência? Quando que você deve agendar uma consulta eletiva para uma criança? Consulta eletiva é aquela que é a longo prazo, que não é imediata, tá? A nível ambulatorial. Você sabe quando deve agendar uma consulta eletiva e quando deve se dirigir até o pronto atendimento, até o serviço de emergência. Você sabe fazer essa diferenciação? Então, eu trouxe aqui para vocês um significado mais técnico científico emitido pelo Ministério da Saúde em 2019. O que é uma emergência pediátrica? São eventos inesperados, tá? O fato de ser um evento inesperado não significa que não pode ser prevenido. Ele apenas acontece sem a gente planejar. Acho que essa expressão, um evento que não foi planejado, seria mais cabível nesses termos, não é mesmo? Mas, enfim, esse é um conceito do Ministério da Saúde. Um evento que pede atendimento imediato, com rapidez e com eficiência. Eu fui mais adiante e trouxe mais um significado para vocês. Uma emergência pediátrica também é um atendimento que precisa ser feito imediatamente, porque existe risco iminente de morte, precisando de tratamento para manter as funções vitais na criança e evitar graves complicações. Essas complicações podem ser temporárias ou podem ser irreversíveis para toda a vida, tá? E quais são as consequências da falta desse atendimento? Isso pode gerar condições graves, um sofrimento intenso para a criança, problemas agudos, problemas crônicos, danos físicos temporários ou permanentes. Gente, os melhores resultados no atendimento às situações de risco infantil
reflete na sobrevivência dessa população, na sobrevivência da criança, ou seja, quanto mais rápido você agir, quanto mais rápido você conseguir premeditar uma situação de risco, maior vai ser a chance dessa criança sobreviver ou de não ter nenhuma sequela, tá? Então, esse atendimento, refletindo na sobrevivência dessa criança e no baixo índice de sequelas, são uma expressão do teu atendimento seguro, que indiretamente afeta a qualidade do teu atendimento e a tua capacidade em prestar os cuidados à criança. Eu trouxe também aqui uma reflexão para vocês. Não esqueça, com criança, prevenir é melhor que remediar. Eu costumo falar uma coisa que se aplica bem a essa situação. Na criança, o menos é sempre mais. Uma febrezinha que no adulto pode parecer despercebida, que às vezes ela passa, inclusive sem medicamento, certo? Um adulto, quando ele se engasga, ele consegue reverter a situação sozinha, a criança não. Uma febre pequena no adulto é grande coisa e um indício de agravo na criança, tá? Então, tudo isso pode ser prevenido, pode ser previsto. A nossa intenção, quando nós vamos formar cuidadores e treinar, capacitar cuidadores, além de fazer com que ele saiba desenvolver um protocolo correto, da forma correta, muito mais que isso, é prevenir acidentes, evitar que eles aconteçam, tá? No decorrer dessa aula, eu vou apresentar algumas situações que é muito comum no meio intra-hospitalar, no hospital, mas que facilmente você pode adaptar para a sua rotina no dia a dia, em casa, na rua, na escola, na creche, certo? Então, assim, gente, a capacidade de vocês de prever um acidente depende muito da tua experiência com crianças, aliado ao teu nível de conhecimento científico. Isso significa o quê? Que não basta apenas você ter aquela experiência no cuidar de crianças. E também não basta você ter toda aquela teoria, né? Aquele embasamento científico. Você precisa aliar essas duas condições. Tá certo? Pessoal, observem bem essa imagem que eu trouxe para vocês dessa criança. Eu peço que vocês observem. Veja bem, observe nesse momento esse conjunto de lesões que essa criança provavelmente sofreu ou pode ter sofrido, ocasionado pela queda. Ela provavelmente escorregou, ela caiu, ela saiu rolando pela escada e o primeiro reflexo de proteção que ela teve, se apoiar no cotovelo, no antebraço, certo? Os bebês, eles não têm esse reflexo. As crianças menores de 1 ano até 2 anos não têm esse reflexo de proteção desenvolvido, mas as crianças maiores têm. Por um lado, isso protege, evita mais danos, mas nessa situação aqui, causou mais riscos. Observem bem. O fato dela ter se apoiado no antebraço pode ter causado uma entorse, uma luxação, lesões na coluna cervical. E observe ainda que ao lado dela tem um óculos. E que provavelmente ela usava esse óculos. E isso vem somar ao conjunto de riscos. Isso pode ter ocasionado também uma lesão ocular por objeto pérfuro-cortante. O que eu quero que vocês entendam com toda essa caracterização desses fatos é que são situações fáceis de serem identificadas e de serem prevenidas com orientação, com conversa, com companhia, com assistência imediata a essa criança. Então, são uma série de situações que, além de serem evitadas, quando você não consegue evitá-las, você precisa agir de forma correta a evitar danos mais graves. Essa espécie de previsão, pessoal, ou prevenção também,
ela é apurada, ela é trabalhada com o teu dia a dia durante o processo de cuidar, aliado ao teu conhecimento prévio. Daí a importância de vocês estarem sempre em eventos como esses, gratuitos ou não, se reciclando e aprimorando o conhecimento de vocês a respeito de primeiros socorros na primeira infância e na adolescência. Pessoal, então, um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito interessante, é reconhecer uma situação de emergência para poder, de fato, empregar um primeiro atendimento eficiente. Né? Como que vocês vão conseguir agir de forma eficiente se vocês não sabem reconhecer uma situação de emergência? Por exemplo, uma criança, vou aqui citar um fato que vocês podem ter dificuldade na hora de reconhecer que de fato é uma emergência. Uma criança de 6 meses está em processo de introdução alimentar, começou a ter primeiro contato com alimentos sólidos e, de repente, aparentemente, você, enquanto cuidador, percebeu que ela está aparentemente se engasgando. Né? E aí você observa que a comida vem e volta, ela não desceu totalmente, ela ficou, digamos assim, parte que entalada na garganta e a criança ainda consegue respirar. Será que de fato isso é o engasgo ou seria um reflexo de gag? Vocês já ouviram falar nessa expressão? Reflexo de gag? O reflexo de gag é uma criança de 6 meses, normalmente acomete essas crianças até 1 ano de idade, que está começando o primeiro contato com esses alimentos sólidos, estão se adaptando aos sabores e ao paladar. Ela tem um reflexo natural, fisiológico, chamado reflexo de gag. Tá? É uma espécie de proteção, de antecipação do próprio organismo da criança para possíveis engasgos. Entendeu? E não é necessário vocês se desesperarem, perderem o controle nesse momento. Toda criança tem isso. Toda criança tem. As crianças têm um reflexo de gag, mais precisamente na parte mediana da língua. Nós temos o reflexo de gag, que já não é tão apurado assim, com o passar do tempo ele vai sumindo, mas nós também temos, já no finalzinho da garganta, certo? Mas por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para que vocês venham identificar de fato quando é ou não uma situação de emergência, quando vocês devem ou não levar até o hospital, tá? Porque vocês sabem que uma criança, principalmente as que não estão com o esquema vacinal totalmente completo, você não deve expor essa criança rotineiramente a uma emergência pediátrica, a um hospital de atendimento, onde você vai expor a todos os tipos de micro-organismos, né? E aí vem aquela série de preocupações e de problemas que a criança já não tinha, mas que ela foi exposta. E é como a gente costuma falar, a criança chega com um problema de saúde que poderia ser tratado em casa e sai com 2, 3 outras infecções a mais e às vezes até mais grave, tá? Então foi por isso que eu trouxe esse tópico aqui, para que mais adiante vocês possam reconhecer sinais de gravidade na criança e no adolescente e possam agir de forma eficaz. O reconhecimento de sinais e sintomas, pessoal, que leva à gravidade da criança, é de suma importância no prognóstico. Esse atendimento precoce pode evitar uma evolução para uma parada cardiorrespiratória por afogamento, por engasgo, por choque hipovolêmico, hemorragia, desidratação, vômito e diarreia. Vocês estão me compreendendo? Uma situação que inicialmente é uma urgência, precisa de cuidados médicos? Precisa, mas pode esperar mais um pouquinho? Se não for reconhecida a tempo, na criança ela agrava e ela se torna uma emergência. Por exemplo, a criança, ela tem muito mais facilidade em desidratar mediante vômito e diarreia. De repente, ela comeu uma comida que não fez bem,
provocou uma intoxicação alimentar, e ela começou com episódios leves de vômito. Na criança, o menos é sempre mais. Um episódio de vômito na criança já pode levar a uma desidratação, né? E assim por diante, um choque hipovolêmico, que já não acontece com o adulto, que é mais resistente, né? Então, são essas situações que vocês precisam ponderar e saber a forma correta e o momento certo de entrar em ação. Então, gente, o que vocês estão recebendo hoje é o início de um treinamento, é o básico, é o superficial para reconhecer sinais e sintomas de uma gravidade. Isso é primordial e prioritário. Olha só que interessante que nós vamos começar a falar. Sinais de alerta e gravidade na criança. Vocês só vão começar a aprender a agir da forma correta se vocês conseguirem identificar esses sinais de alerta e gravidade na população em questão, tá? Isso pode parecer muito óbvio para quem já é da área, para um técnico de enfermagem, para um enfermeiro. Mas para quem não é, pode ser complexo, tá? Então, se eu parecer um tanto rápida nas minhas próximas exposições, vocês podem dar um pause, isso aqui é gravado, volta quantas vezes forem preciso, anotem suas dúvidas, passem para mim que a gente conversa por e-mail ou ao vivo amanhã. Tá bom, gente? Então, vamos lá a esses sinais de alerta, vou ensinar vocês a identificar. Nas crianças, as crianças maiores. E aqui eu elenquei esses tópicos: frequência respiratória, esforço respiratório, palpação de pulso, frequência cardíaca, pressão arterial, cianose, hipóxia, alteração de consciência, diminuição do débito urinário. São situações anormais que, se forem identificadas, são sinais de gravidade, são sinais de emergência. Nessas situações, gente, vocês não vão fazer consulta eletiva, vocês não vão ligar para o pediatra, vocês vão levar diretamente ao atendimento de emergência, ao pronto atendimento, tá? O pronto-socorro, que é como vocês chamam aí na cidade de vocês. Primeiramente, a frequência respiratória é maior que 60 em qualquer faixa etária na infância, ou bradipneia. Esforço respiratório, a criança não é normal ela se esforçar para inspirar e para expelir esse ar, tá? Não é normal. Ela precisa respirar, fazer todo esse processo de forma tranquila, de forma agradável. Sinais de alerta relacionados ao esforço respiratório: batimento das asas do nariz, gemência. Mais adiante vocês vão ver um vídeo que eu trouxe para vocês, para que vocês consigam identificar. Retração external é o afundamento do osso externo, aquele ossinho que fica no meio entre as costelas. Então, tiragens intercostais. Aquela região entre uma costela e outra, ela afunda, ela sobe e ela desce. E você nitidamente percebe o esforço dessa criança em respirar, tá bom? Em relação à palpação do pulso, pulso fino, rápido, ausente ou cheio, mostra uma taquipneia, taquicardia, bradicardia, assim por diante. Gente, se tiver algum conceito que não é familiar a vocês, de repente você não é da área, dá uma pesquisadinha, ou se não conseguir, pode mandar a pergunta para mim. Frequência cardíaca. Esses padrões numéricos são muito divergentes de autores para autores, tá? Eu trouxe aqui o que eu consegui chegar mais perto, um consenso. Vocês podem verificar, anotar. Muitos autores divergem, mas basicamente é isso. Para recém-nascido, no mínimo entre 80 e 100, ou no máximo até 200 batimentos por minuto. Alguns autores em 180 já consideram a normalidade para um recém-nascido, tá? De 0 a 1 ano, entre 80 e 100 até 180. Crianças e adolescentes, eu deixo aqui os parâmetros para que vocês derem
uma estudada, tá bom? Pressão arterial. Observem bastante a pressão sistólica e a diastólica, que devem estar entre 5 e 9, 5 por 9, tá? Esse é um fator de alteração e de gravidade na infância. Cianose, a presença de cianose, quando a criança tem o lábio roxo, os lábios roxinhos, escurecidos, a face também muda de cor, as pontas dos dedos, tanto das mãos quanto as dos pés, as extremidades, tem uma alteração de cor e uma alteração também de temperatura, tá? Isso reflete na hipóxia, que pode ser notada através da saturação, palidez, alteração sensorial e sinais de má circulação. Alteração da consciência. A criança ela não reconhece ninguém, ela está confusa, está sonolenta, está molinha, irritada e prostrada. Além disso, a diminuição do débito urinário, o normal. A criança ingere líquido, pouco tempo depois, 2 a 3 horas, ela está fazendo xixi, tá? Ela está expelindo essa urina. Normalmente, os lactentes, as crianças que fazem uso de aleitamento exclusivo, tendem a urinar muito mais, tá? E aí você tem que ter esse despertar, o despertar desse conhecimento. Qual o padrão de normalidade para a frequência urinária? No adulto, na criança, na primeira infância, no recém-nascido, a termo, pré-termo, quando o bebê é prematuro. Tudo isso existe um padrão que já é considerado algo mais avançado, é um tema mais avançado que a gente precisa discutir com mais calma e que também vai ser encontrado no nosso curso avançado, tá? Eu trouxe aqui um resumão para que vocês estejam por dentro dessas características mais básicas. Maiores detalhes e um aprofundamento mais característico no nosso curso avançado. Vamos para o próximo. Sinais de alerta de gravidade no lactente. Aquele bebezinho de até 1 ano, 2 anos. Crianças até 3 anos hoje em dia estão mamando, né? O Ministério da Saúde, ele indica até os 2 anos no mínimo. Antes disso, não é recomendado. Depois disso, fica a critério da mãe e do pediatra, tá? Então, no lactente, quais são os sinais e sintomas de gravidade? Prostração, letargia, vômito, febre alta difícil de ceder, né? Aquela febre que às vezes passa com antitérmico, passou o efeito antitérmico, lá vem a febre novamente. Febre também intermitente recorrente, sono alterado, desidratação, palidez, edema, cianose, icterícia. Na verdade, esse quadro aqui já é quadro de um bebê, um lactente grave, né? Na verdade, isso aqui não é o início de uma emergência, que a emergência já está estabelecida, tá? Sintomas gastrointestinais, diarreia, ausência de eliminação de fezes, distensão abdominal, problemas renais, muita quantidade de urina, ausência da urina ou pouca urina, problemas neurológicos, cardiovasculares e respiratórios, tá? São situações que vocês precisam estudar a fundo, principalmente os profissionais da área da saúde, graduandos e graduados, precisam conhecer isso detalhadamente, para que o protocolo correto seja empregado. Tá bom, pessoal? E aí, eu trago a vocês a seguinte observação, que eu vou passar a destacar mais adiante. As complicações que, segundo o Ministério da Saúde, têm uma tendência maior a levar essa criança a uma situação de gravidade, de morte ou lesão, né? Uma lesão transitória ou uma lesão permanente, tá? Quais são essas complicações? Principalmente as respiratórias e as neurológicas.
tá? Nos próximos slides, a gente vai ver algumas complicações respiratórias que vocês precisam identificar, que é muito comum de a gente presenciar no hospital, mas que sempre, sempre acontecem também no ambiente domiciliar. Tá certo? Vamos para a próxima. Complicação respiratória. Taquipneia, olha só, gente. Observem. Esse é o esforço respiratório. Uma respiração mais rápido que o normal. Estão observando? Certo. Próximo. Tiragem subcostal. Olha, já é uma situação bem mais agravada do que esse slide anterior. Então, a pele e os músculos abaixo da última costela retraem. Parece que afundam. Elas sobem e descem durante a respiração. É outro sinal de sofrimento respiratório, tá? Que vocês precisam saber identificar. Mais uma, tiragem intercostal. A pele e os músculos entre as costelas retraem durante a respiração desse bebê. Observem que ele já está aqui todo paramentado, provavelmente é um bebê de UTI, mas isso acontece muito, gente, muito, principalmente quando é um interior sem recursos, ou os pais são pais de primeira viagem, não sabem identificar isso e acham que é uma gripezinha que está começando, que toma um lambedor vai passar, toma um xaropezinho vai passar, mas na verdade aí já está estabelecida uma bronquiolite, uma asma, uma pneumonia, enfim. Próximo. Batimento da asa do nariz, olha só. Estão vendo? O alargamento da abertura dessas narinas durante a respiração. E o sofrimento. Reflete no sofrimento respiratório. Esforço respiratório. Próximo, pessoal. Tiragem de fúrcula. Ao respirar, a criança afunda a região que fica logo abaixo do pescoço e forma um buraco. Olha só. Vocês estão vendo? Sinal de agravamento respiratório. Olha esse vídeo, pessoal. Gemência. Além do esforço respiratório, tem a gemência. Retração abaixo do diafragma. Olha só. Tiragem intercostal, balanço da cabeça, as asinhas do nariz e as retrações. Vocês podem voltar, dar um pausa no vídeo, escutar quantas vezes forem necessárias. Gente, eu trouxe também aqui algumas observações que vocês precisam saber, tá? Sobre os aspectos éticos dos cuidados à criança em situação de risco. É bom que vocês saibam que, independente do grau de instrução, da profissão de vocês, se vocês são da área da saúde ou não, tá? Vocês se disponibilizaram para cuidar de uma criança, para trabalhar com uma criança, para conviver com uma criança. Saiu algo do controle de vocês, vocês não conseguiram agir da forma correta em uma situação emergencial, vocês vão ser responsabilizados, tá? Eu achei muito interessante trazer esse tópico para que seja entendido e compreendido de fato a responsabilidade legal. Quando eu falo legal, é em torno de legislação vigente, tá? Tanto na área civil, quanto em relação ao código de ética dos profissionais. Então, assim, gente, não tem para onde escapar. Se você se prontificou a cuidar de uma criança, a conviver, conviva de forma responsável. Se você for um profissional da área da saúde, da enfermagem, mais precisamente, que é aqui o nosso enfoque, você vai ser investigado pelo Código de Ética de Enfermagem. Teu conselho, o Conselho Regional de Enfermagem, vai abrir uma sindicância, um processo administrativo, vai apurar os fatos, se você foi negligente, se você agiu com imperícia, com imprudência, tudo vai ser investigado e você vai responder.
tá? Ah, mas eu sou leiga, eu nunca fiz o curso técnico de enfermagem, não faço graduação, nunca fiz curso de primeiros socorros, me chamaram para cuidar da criança, me contrataram, enfim. Você vai ser enquadrado aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma legislação que ampara e protege a criança, tá? E todo adulto responsável pela criança naquele momento, caso ocorra algum dano ou falta ou omissão de socorro, será enquadrado aqui nessa lei, tá? E você vai sofrer os rigores dessa lei. Uma outra necessidade também em situações de emergência, agir com prudência, coragem, solidariedade àquela situação, previsão de ampliação daquele acidente, né? Você saber prestar socorro ao mesmo tempo que você controla a segurança do ambiente, para que não origine mais um acidentado ou mais um acidente naquele local. Agir com ética, responsabilidade e sempre respeito à vida. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês amanhã. Amanhã eu imagino que é o conteúdo que vocês estão ansiosos para ver. Fratura, queimadura, intoxicação por produtos químicos, plantas venenosas. Acho que também acidente por material pérfuro-cortante nos olhos, algo girando em torno disso, não me recordo a memória, mas enfim, tá tudo prontinho para vocês amanhã. Hemorragias, fratura exposta ou não, como vocês vão identificar, como vocês vão agir. Gente, só lembrando, responda às atividades, envie as atividades para que vocês não tenham problemas na hora da emissão do certificado. O certificado é gratuito, sem custo nenhum, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail ou na plataforma Ave Enfermagem, no meu direct. Deixei todos os meus contatos aí. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, um abraço e até amanhã.